Amados irmãos em Cristo, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e com seus familiares. Mais uma vez, nos sentimos bastante felizes em estar aqui para compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus para a nossa edificação, inspiração e orientação. A parte das Escrituras que vamos ler hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco a estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, e seu coração estava endurecido. Esta história é antecedida pela experiência de Jesus junto ao mar da Galileia, naquele episódio em que ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão superior a 5.000 pessoas, além de crianças e mulheres. Tendo feito esse milagre, Jesus ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar. A primeira verdade que destaca aqui é que Jesus Cristo tem para cada um de nós uma missão a ser cumprida. E essa missão requer que nós nos submetamos às ordens do Senhor Jesus. O texto paralelo a este fala que Jesus os obrigou a passar para o outro lado, o que dá a ideia de que os discípulos estavam apresentando alguma resistência para não ir para o outro lado. Não se sabe se essa atitude deles era causada pelo cansaço, uma vez que eles passaram o dia todo com Jesus ali. Não se sabe se eles estavam se sentindo inseguros em atravessar o mar já à noite, sozinhos, sem Jesus, o que não era de se esperar, uma vez que eles eram pescadores experientes. O fato é que eles não estavam com muita disposição de ir para o outro lado. Mas Jesus ordenou que eles atravessassem. Jesus tem uma missão para você e para mim, e quando ele nos dá orientação para seguir uma certa direção, é necessário que nós o obedeçamos. A melhor coisa a fazer é obedecer o Senhor Jesus. Mas os episódios que seguem o que ocorre nessa travessia são impactantes, extraordinários e traz uma série de lições para nós. A fundamental, que se constitui no título da nossa reflexão de hoje, é o seguinte:
as providências divinas em meio às tempestades. Eu vou repetir. As providências divinas em meio às tempestades. Todos nós, se não passamos, vamos passar por tempestades nessa vida. E nós sabemos que para nos sairmos bem delas, vamos precisar da ajuda do Senhor Jesus. Mais do que isso, podemos ter certeza que Jesus vai se fazer presente nas nossas lutas. Então, eu gostaria de destacar 3 questões básicas aqui. Primeiro, Deus tem uma missão para cada um de nós e nos acompanha nela. Você não está sozinho na sua caminhada. A outra questão é a seguinte: a realização da obra do Senhor depende de fé, submissão e persistência. E ainda, o poder de Deus garantirá sempre a nossa vitória. Vamos observar alguns fatos muito interessantes nesse texto, mostrando que Jesus toma as providências necessárias para a nossa jornada diária. O primeiro ponto a destacar está no versículo 48, parte A do versículo, que diz assim: e vendo-os em dificuldades a remar. Esse texto destaca o fato de que Jesus está nos vendo a cada momento, onde nós estivermos. Nunca estaremos fora do olhar atencioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de dificuldades maiores ou menores, Jesus está sempre nos olhando. O texto diz que ele estava lá no monte porque tinha ido orar, enquanto os discípulos estavam cá no meio do mar. E de lá, diz o texto, vendo-os em dificuldade a remar. Se você estiver enfrentando algumas dificuldades na sua vida, saiba que o Senhor Jesus está vendo você, está olhando para você, está interessado em você. Por isso, não se desanime, prossiga, insista, seja fiel. A segunda verdade que o texto nos mostra é que o Senhor Jesus vem ao nosso encontro na hora da tribulação. Veja bem, Jesus estava lá no monte orando, viu os discípulos em apuros no meio do mar, a uma distância bastante longa, e ele, além de ver a aflição dos seus discípulos, ele veio ter com eles andando sobre o mar. Veja que coisa extraordinária. O mar que oferecia perigo de vida para os apóstolos era o mar que servia de plataforma para Jesus caminhar. Isso mostra-nos que temos um poder, temos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Não importa a intenção da tempestade, não importa o tamanho das ondas, não importa a força dos ventos. O que importa é que temos um Deus que é todo-poderoso e que não apenas vem ao nosso encontro na hora da tribulação, mas que vem dominando aquilo que nos traz ameaça e pavor, que no caso dos discípulos era a tempestade. O vento soprava, as ondas se movimentavam, a noite estava escura, mas Jesus estava vindo ao encontro dos seus discípulos. Você pode estar enfrentando uma tempestade difícil nesse período de Covid-19, mas saiba que o Senhor Jesus está vendo a sua luta. Saiba que o Senhor Jesus, se já não chegou perto de você, está a caminho para ajudá-lo a vencer essa tempestade difícil. O terceiro elemento que nós observamos está no versículo 50, que diz assim: mas logo lhes falou e disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais.
Esse texto nos mostra que Jesus nos dá ânimo na hora da dificuldade. Os discípulos, enganados pela escuridão da noite e também atrapalhados pela crendice dos tempos, imaginaram que a sombra que eles viam, a imagem imprecisa que eles observavam diante da água que soprava, da noite que estava escura, do vento que soprava, da noite que estava escura e da água que respingava o corpo deles, era o Senhor Jesus que estava a caminho para ajudá-los. E o Senhor Jesus não apenas se aproximou deles, mas diz-nos o texto que ele lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está perto de você. Jesus está do teu lado. Jesus está ao alcance da tua voz. E você está ao alcance do braço de Jesus, e não só do braço, mas do poder do Senhor Jesus. Há um detalhe que gostaria de destacar nesse momento, é que a Bíblia diz que os discípulos estavam enfrentando dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Esse vento contrário pode significar uma série de situações na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer um. São as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Nós sempre vamos encontrar ventos contrários, pessoas que pensam diferentes de nós, circunstâncias que não são favoráveis à nossa caminhada. Mas não significa que nós vamos fracassar por isso. Pelo contrário, nós temos um Deus que enfrenta os ventos contrários e vem ao nosso socorro justamente na hora dessa dificuldade. Certamente você, nesse período de mais de 3 meses da Covid-19, tem encontrado ventos contrários para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, quem sabe para a sua saúde, quem sabe no seu relacionamento pessoal, quem sabe nas suas relações com Deus. Mas saiba que esses ventos contrários não impedem a ação de Deus. Pelo contrário, Deus permite que os ventos venham, mas Deus nunca nos deixa à mercê dos ventos fortes que sobram contra nós. Pelo contrário, Ele se interpõe entre nós e os ventos, conforme mostra o item seguinte. No versículo 51, a palavra mostra que Jesus faz a obra completa. Ele não apenas vê a nossa situação de perigo, Ele não apenas caminha na nossa direção, Ele não apenas nos estimula, trazendo-nos palavras de ânimo, mas nosso Senhor sobe para o barco que balança com o vento forte das nossas dificuldades. Subiu no barco, diz o verso 51, letra B, subiu no barco para estar com eles. E que coisa extraordinária, o vento cessou. O que mostra que as nossas dificuldades só são grandes quando estamos distantes do Senhor Jesus. Deixe Jesus subir no barco da sua existência, no barco da sua vida, no barco da sua empresa, no barco das suas emoções, no barco dos seus problemas, e você vai ver que a solução vai chegar. O texto é extraordinariamente significativo e diz-nos a palavra, no texto paralelo, que quando Jesus chegou, o vento cessou, as ondas se acalmaram, o barco parou de balançar, fez-se grande bonança. Deus tem bonança para a tua vida, Deus tem bonança para a tua história, Deus tem paz para o teu coração, Deus tem esperança para a sua existência e para a sua família. Deus é a resposta que nós precisamos. Jesus se aproxima de nós como Ele o fez ali subindo no barco. Jesus fez a tempestade parar. E diz-nos a Bíblia, e o vento cessou. Para concluir, eu gostaria de afirmar: podemos contar sempre com a proteção de Deus
no início, no meio e no fim da nossa jornada. Além disso, os filhos de Deus não precisam se apavorar diante das tribulações, porque o Senhor está sempre por perto. Me lembro do ditado antigo que minha mãe repetia, que dizia assim: Deus nunca falha. Deus, quando demora, já está a caminho. E, finalmente, a promessa de Deus é infalível quando ele declarou: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não desanime, confie no Senhor. Ele vai trazer solução para o seu problema, paz para o seu barco, vitória na sua caminhada. Que Deus o abençoe grandemente e que você possa sentir a presença do Senhor Jesus. Lembre-se, Ele nunca falha. Ele está vendo o que você está enfrentando. Ele está caminhando na sua direção. Ele traz palavra de ânimo para a sua existência. E, finalmente, Ele acalma a tempestade. Ele desfaz o temporal. Ele te faz atravessar o mar de forma segura e feliz. Que Ele te abençoe. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque a Tua palavra é rica, porque a Tua palavra é oportuna, porque a Tua palavra traz a resposta de que os nossos corações precisam. Nós te louvamos porque nesse episódio, em que o Senhor abençoou a vida daqueles homens que, tão experientes na vida do mar, ficaram tão inseguros diante da tempestade. E nós te rogamos que Tu também sejas com cada um de nós, para que em nossos momentos de inexperiências, nossos momentos de dificuldades, de incertezas, nós possamos fazer, ó Deus, o que os discípulos fizeram, esperar pela ação do Senhor Jesus e obter a resposta para os nossos problemas. Abençoa todos aqueles que nos acompanham e permite que a Tua paz reine em seus corações. Nós assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.